Olá, gente. Luiz Reis aqui, mais uma vez, trazendo aqui um conteúdo muito top para vocês. Eu vou mostrar as 6 fases de uma oferta matadora. Como é que você trilha essas 6 fases, como é que você pode montar uma estratégia, montar essas fases através de uma copy bem elaborada, uma copy bem estruturada. E eu vou mostrar aqui como é que vocês podem estar montando isso, como é que vocês podem percorrer essas 6 fases de uma oferta matadora para os seus negócios. Estou mostrando aqui um overview. A primeira fase, você vai ter uma ideia única e genial, onde você vai mostrar o caminho, um resultado específico. Tem que ser uma coisa bem específica para o que você vai mostrar para o seu público. Depois você vai escrever o grande problema, depois você vai dizer qual é a maior causa a respeito disso, você vai mostrar uma grande solução, você vai descrever uma grande oportunidade e, por último, a chamada para ação. Então essas são as 6 fases que a gente vai percorrer aqui juntos, com calma, em detalhes, para vocês estarem entendendo como é que vocês podem montar uma oferta para o seu público, uma oferta que vai ser extremamente matadora. Bom, a primeira fase é mostre o caminho para um resultado específico. É isso que você tem que ter em mente, gente. Na hora que vocês forem montar uma oferta, na hora que vocês forem escrever uma copy, escrever algo que vai fazer, algo que vai vender algum tipo de negócio, você tem que primeiro mostrar o caminho para um resultado muito específico. A ideia única e genial. Então aqui, o que você tem que fazer? Tem que ter um conceito, você tem que montar um conceito de ideia para ter uma promessa muito bem específica. Você tem que mostrar o caminho para o seu lead, mostrar o caminho para o seu cliente de um resultado bem específico, de que você vai atingir aquilo desta forma. Então, quanto mais específico, quanto mais detalhista você for, melhor. E essa é uma parte muito importante. É quando você começa a conversa e dali você vai fazer uma promessa clara e objetiva. Então tem que ser dito o que é e quando vai acontecer. Tem que ser algo tangível. Tá? E sempre utilizando a especificidade da promessa. Sempre use o que, quando, como e porquê. Utilize números também e tempo para ficar bem tangível isso, para ele poder perceber que a coisa está sendo bem específica e está atingindo exatamente o que ele precisa. Aqui eu mostro alguns exemplos. Por exemplo, como parar de fumar em 30 dias ou menos e sem sofrimento. Como ganhar até R$5.000 como afiliado em 60 dias ou menos. Aqui eu estou sendo bem específico. Eu estou dizendo como você vai parar de fumar, estou dizendo o tempo e sem sofrimento. Você não vai ter sofrimento. Então eu estou sendo bem detalhista e bem específico. Por exemplo, como escrever e-mails super persuasivos, impossíveis de não serem abertos e que já renderam mais de R$500.000. Então aqui eu fechei isso. Está sendo bem determinado e bem detalhista a respeito dessa ideia única que eu estou passando para o meu cliente. Agora eu vou descrever o grande problema. Tem que ser bem detalhado isso e vai resolver. Esse é o grande problema que a gente vai resolver lá na frente. Aí você precisa colocar tudo na mesa e mostrar para ele qual é esse problema que vai ser resolvido. Vai falar sobre o problema relacionado, a sua grande ideia, vai ter que ter uma conexão direta. Tenha detalhes, descreva detalhadamente o que é real o problema, qual é o problema que está sendo retratado aqui. Procure as angústias, procure as dores, descreva totalmente o problema. Então você vai ser bem detalhista nesse ponto, para poder ter uma conexão com o seu cliente a respeito do problema que ele está sofrendo e como você vai resolver isso lá na frente. Aqui alguns exemplos. A grande maioria das pessoas tem grande dificuldade em parar de fumar, sem passar por essas restrições e sofrimentos diários. As empresas não sabem criar uma oferta. Então aqui são exemplos de como você tem que montar isso. Lógico que tem muito mais coisa, mas aqui basicamente você tem que descrever o problema e ir a fundo nele, para poder trazer aquilo e eles assim, não, realmente eu tenho esse problema, não, realmente eu estou passando por isso. A terceira fase é mostre as causas detalhadamente. É aqui que você vai entrar no detalhe das causas que estão criando esse problema para ele. Aqui você tem que gerar identificação com o seu público. Você precisa citar situações, precisa ter uma conversa pessoal e essa conversa tem que ser sempre de um, para ter identidade de pontos específicos com exemplo, com os exemplos que você vai citar. E é de extrema importância seguir corretamente esse método, porque você seguindo esse método, você indo montando isso passo a passo, você vai conseguir
ter uma identificação com o problema do seu cliente. Aqui mais alguns exemplos. Por exemplo, as empresas não têm um método para criar uma oferta irresistível, falta conhecimento prático e organizado. Que tem outros afiliados, tentam anunciar em grupos de Facebook, em anúncios grátis, e não seguem um passo a passo. Quer dizer, aqui eu estou mostrando a causa daquele problema que ele está tendo. A quarta fase é a grande solução. É aí que você vai descrever a sua grande solução para aquele problema que foi citado, porque você já veio lá fazendo a fase 1, a fase 2, a fase 3 e agora na fase 4 a gente entra com a grande solução. Essa fase onde você vai apresentar a solução, ela deve ser lógica, interligada a todo o conjunto já mostrado. Tá? Deve ser também muito específica para resolver. Então aqui você vai mostrar a solução para ele, daquele problema que já foi citado, que ele já foi aprofundado, e você vai definitivamente entregar para ele, olha, é assim que você vai resolver esse problema. Aprenda o método XYZ em vendas para afiliados, se torne um especialista em vendas online. Conheça um método comprovado que elimina até quase 100% do desejo de fumar em até 60 dias. Então, através da escrita, através dessa copy, você vai começar a mostrar a solução para ele. E agora vem a grande oportunidade. Como é que vai ser a vida dele depois que ele ter essa solução em suas mãos, para ele aproveitar essa oportunidade. Aí você vai detalhar o futuro dele depois que ele tiver essa oportunidade, depois que ele tiver aproveitado essa oportunidade, para celebrar essa descoberta que ele teve. E também mostrar uma nova perspectiva dele, depois que ele adquirir essa solução, qual é a perspectiva que ele vai ter. Então aqui também outros exemplos de como você vai proceder com essa escrita, né, para mostrar para ele o que ele vai ter depois que ele adquirir essa grande solução. E no final, você chama o cliente para uma ação. Agora é o momento, não pode deixar passar. Tem que ser detalhista no que ele tem que fazer, você tem que guiar o cliente para o que ele tem que fazer naquele momento. Clica no botão, preenche o formulário, direciona para tal lugar. Então você tem que guiar ele para ele chegar naquele ponto e ele atingir o que você quer. Então todas essas fases têm esse ponto de inflexão, tem esse ponto onde você chega que vai chamar ele para uma ação. Então agora o seu próximo passo, você tem que fazer isso, isso e isso. Clique no botão tal, ter mais clientes, então clique no botão a seguir, faça agora seu cadastro, clique no botão tal. Tem que ter uma orientação final para ele chegar naquele ponto. Então todas essas 6 fases, mostrando o caminho e descrevendo para ele, então você percorrendo todas essas 6 fases, apresentando a ideia genial que você tem, apresentando o problema que ele tem, qual é a maior causa desse problema, mostrando a solução, mostrando a oportunidade que ele tem para poder ter essa solução e a chamada para a ação. Essas são as fases de você ter uma oferta matadora para o seu negócio. Então era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Agradeço pelo tempo, agradeço vocês terem assistido esse vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe, comente, dê o like no vídeo e a gente se vê numa próxima.